O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, quinto domingo do tempo comum. Claro que a liturgia de hoje cai perfeitamente para a nossa reflexão como movimentos e pastorais. Claro, se nós olharmos desde o primeiro domingo do tempo comum, vamos nos dar conta de que a palavra de Deus, a liturgia, vem trabalhando toda essa dinâmica de ser comunidade. Jesus foi batizado e naquele momento o Espírito desceu sobre ele e começou toda a sua vida pública. A apresentação de Jesus como Filho de Deus. Eis o meu Filho muito amado. No nosso batismo também, isso nós refletíamos lá, naquele dia. Tomada de consciência de que nós somos chamados a continuar a missão do Cristo. E quando se assume uma coordenação, a vice-coordenação, ou quando eu me junto a estes, somando, a única finalidade é servir. Servir na construção do reino. É por engano quando a gente pega, assume coordenação, nós temos muitas vezes surge aquele germezinho, um momento ou outro. Estou dizendo isso por experiência, tá? Eu não estou falando do coordenador, nem do vice, ou então quando se almeja a função de coordenador ou vice. Porque em todos nós tem esse germezinho do eu quero ser, eu quero possuir, longe de nós. Porque quando surgir isto, a primeira atitude é: Senhor, transforma meu interior, tira isso de mim, porque não vem de vós. Não vem de vós. Então, precisamos ter a consciência de que naquele dia, na última ceia, Jesus se colocou aos pés dos discípulos para servir. Para dizer, olha, dessa forma aqui que nós precisamos caminhar. Me colocar aos pés do outro e lavar. E nós temos feito isto? Guarda a resposta para você. A liturgia de hoje, ela vem puxar toda essa reflexão do se colocar a serviço na construção do reino. Mas é claro,
a liturgia ela vai partir de uma reflexão existencial. Porque na nossa caminhada surge muitos desafios, sofrimentos. Por que não dizer isto? Sofrimentos. Quais são? Inúmeros. Não vou citá-los aqui. Você pode pensar em vários. Eu penso em vários. Então, a pergunta de Jó era: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Porque era essa a realidade que ele estava vivendo. Sofrimento. Tinha tudo e perdeu tudo, exceto a fé. A fé ficou bem abalada. No coração daquele homem teve muitos momentos de revolta. Muitos, não foram poucos, foram muitos. Se você quiser pegar o livro de Jó e lê-lo, você vai perceber isto. Frente aos amigos, que era a face da sociedade, que tinha aquela compreensão de aquele que tinha as bênçãos de Deus, que estava na bonança, é porque estava na graça de Deus, estava estava ali, do ladinho de Deus. Era o bom menino. Mas aquele que estava sofrendo as penúrias do dia a dia, como era o caso dele, de Jó, é porque estava em pecado. E nas missas que eu celebrei, eu destaquei isso. Nós trazemos essa herança, herdamos isto daquela cultura. Quando nós pensamos, mas eu sirvo tanto a Deus porque eu estou passando por isto? Mas eu rezo tanto, mas eu já fiz tanta caridade na vida, por que eu estou passando por esta dificuldade, por esta doença? A raiz está aqui, nesse tempo, nessa forma de pensar. Eu hoje, na Capela Nossa Senhora de Fátima, eu olhava para o crucifixo, que lá tem um crucifixo grande, aqui é o pequeno, mas dá para enxergar, né? O que será que ele fez para merecer aquela morte? Se nós formos caminhar por aqui, né? O que será que Jesus fez para merecer a morte de cruz? Você pode falar assim, mas ele morreu para expiar os nossos pecados. Mas, se o sofrimento a resposta se encontra numa má atitude minha, então, meus caros, nós vamos sofrer muito. Muito, não é pouco não, é muito. Então aqueles que tiveram uma vida totalmente desregrada ou fizeram tantas atrocidades na vida e tiveram uma morte tranquila, o que dizer disto? Porque acontece. E os sofrimentos não estão vinculados a ser bom ou a ser mal. Ninguém está isento deles. Ninguém. Porque também Jesus não veio prometer mar de rosas para ninguém. Ele vem, chama e diz, olha, quem estiver pronto, então segura a tua cruz e siga-me, abrace. Então Jó tinha esse desconforto de olhar para uma sociedade que pensava isso e o acusava, ele está em pecado. E ele olhava para Deus, que é a outra personagem que surge no livro, e dizia, Deus, como é que é? Olha só, todos estão me olhando e me acusando, e você fica aí? Era isso que se passava no interior de Jó. E muitas vezes é o que acontece conosco também. Mas é claro que nós precisamos resgatar o final do livro, que Jó, ele olha para Deus e diz, Senhor, Tu és grande demais, eu me rendo a Ti. E se abandona em Deus, e acolhe Deus, e vê que todo sofrimento não é consequência, ou melhor, não é expressão de uma vida errada, e ele estava passando por aquilo porque estava longe de Deus ou em pecado. Ele tomou consciência disso, e se deu conta de que em todos os momentos, Deus estava com ele.
de forma misericordiosa, caminhando com Ele. Mas são os processos de amadurecimento, para que a gente possa crescer na fé. Foi o que aconteceu com Jó. E na nossa caminhada também não é diferente. Nós precisamos amadurecer na fé. Independente dos sofrimentos, das tribulações que venham a acontecer, eu preciso manter o meu olhar fixo no Cristo, unicamente nele. E o que acontece quando eu mantenho essa intimidade com o Senhor é o que aconteceu com a sogra de Pedro. Ela está aqui apresentada no Evangelho para dizer para nós, na ausência do Cristo, pode ser que aconteça, nós estejamos abertos a muitas coisas, até mesmo a perdição. Por que não dizer isto? Enquanto Jesus não chegou naquela casa, havia doença, a enfermidade estava ali. Mas quando Jesus entra, toca na realidade daquela mulher, Ele transforma a vida dela. E ao ser transformada, qual é a atitude dela? Se coloca a serviço. A pergunta que nós podemos nos fazer: quais as bênçãos eu já recebi desta intimidade com o Senhor? Guarda a resposta para você, porque vem logo uma pergunta. E o que eu fiz logo depois que recebi a graça? Guarda a resposta para você. Porque há uma sequência. Foi assim com a sogra de Pedro, foi assim com aquela mulher, aquela que foi pega em adultério, que Jesus a acolhe e fala assim, não voltes a pecar, mude de vida. E ela foi. Então, é interessante, também dizia isso nas missas anteriores. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. E continua o texto. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Percebem algum detalhe aqui? Eles levaram os enfermos e os possuídos diante de Jesus. E logo depois diz que a cidade inteira estava diante de Jesus. Era uma cidade doente. Porque é assim. Quando nos afastamos de Jesus, da verdade de Deus, quando nos deixamos levar por tantas coisinhas, pelas nossas coisinhas, nós adoecemos. Nós adoecemos. Que bom que hoje nós estamos aqui, mas não é pelo motivo do estar distante, mas é porque nós queremos estar perto de Jesus. E tomara que a cada dia a comunidade São Jorge cresça em santidade na presença desse Cristo. Que não seja pela enfermidade, mas que seja, primeiro de tudo, em busca de estar diante desse Cristo. Como Ele fez. Jesus se levantou, depois de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Na nossa caminhada, precisa ter os momentos de deserto. Você e Deus. Jesus fez isso. E não é à toa que o texto hoje apresenta para nós, ao falar semanas anteriores do batismo, da minha corresponsabilidade na missão e ao mesmo tempo dá a dica para exercer esse ministério, o munus sacerdotal, profético, régio do Cristo que nós recebemos no batismo. Eu preciso formar intimidade. Batismo me insere na comunidade para que eu possa crescer em sabedoria e santidade até a ressurreição, eternidade. Então eu preciso buscar minha intimidade com o Senhor.
Que dica importante do Evangelho de hoje, né? Para que eu não me torne uma sociedade, uma comunidade, uma pessoa doente. Conversão. É o que a palavra de Deus hoje nos apresenta. E a segunda leitura nos dá o exemplo de Paulo, que se coloca diante desse grande desafio e diz assim: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Não falei ontem na missa das 19, mas falava hoje na capela Nossa Senhora de Fátima. Nós podemos cair num erro, olhar assim, o que vai chamar mais atenção aqui é a imposição. E então, São Paulo tinha isso como uma imposição de Deus, não tinha para onde fugir. Onde está a liberdade? No nosso tempo ia pensar logo isso, né? Mas é Ele que está dizendo: servir, me colocar a serviço, anunciar a boa nova, é uma necessidade dele, minha, tua. Isso dá sentido à nossa vida. Me colocar a serviço. E por isso ele impõe a si mesmo o dever de servir. É ele que impõe, não é Deus. Porque depois ele vai dizer assim, mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Deus confia a função, o exercício, mas cabe a mim dar a resposta. Sim ou não? Olha a liberdade aqui. E quando eu dou sim, então eu vou impor a mim mesmo, eu vou anunciar, eu vou viver. Então, que esse ano de 2021, diante de tantos desafios que possam ainda se apresentar diante de nós tenhamos as nossas cabeças erguidas, olhar fixo no Cristo e dizendo: eis-me aqui, quero servir. Eu quero ser comunidade São Jorge, né? Eu quero ser. Eu digo isso, você diz isto. Nós somos um. Se há acertos, somos nós. Se há falhas, também somos nós. Porque se assim não for, o Espírito Santo não estará no meio de nós. Porque nós somos unidade a partir da experiência com Cristo. Se falta unidade, o Espírito de Deus está longe de nós. Então, é necessário nos unir para que o Salmo responsorial se concretize em nós. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Que esse conforto se achegue a nós e que a cada dia sejamos pessoas que louvam a Deus e se coloquem a serviço. Que assim seja. Amém. Creio